Vamos falar do elefante na sala. Boa, vamos. Eu tava comentando com você ali fora, eu fui por muito tempo uma pessoa muito cética em relação à terapia. Sim, sim. Tive que trabalhar isso mentalmente muito, inclusive quando precisei. Aí eu falei, tá, não consigo resolver certos problemas sozinho. Sim. E sempre fui, não, eu consigo resolver. Até ter uma crise de ansiedade, talvez não. Mas aí quando eu fui atrás de terapia, e aí que... Não quero que o público que está assistindo me entenda errado. Sim. Terapia não é barato. Sim, exato. Terapia não é... É uma profissão elitizada. Isso, é uma profissão elitizada. Então, assim, quando eu fui fazer, por exemplo, o acompanhamento da Helena, a Helena precisou de acompanhamento. Sim. Eu conto duas coisas, né? A gente achou a Renata, não sei se ela está assistindo, uma profissional incrível, que foi fundamental para a saúde mental da Helena e é até hoje. Sim. E uma pessoa que teve uma compreensão, inclusive financeira, que eu não sei se todo psicólogo tem. Sim. Ela me passou um valor. Eu falei, Renata, eu acho que o seu trabalho... Eu não quero te pagar menos, porque eu acho que o seu trabalho vale o que você está cobrando. Sim. Mas eu não consigo... Porque eram muitas sessões no começo, ela não precisou de muita ajuda no começo. E aí ela foi super compreensiva, ela falou, então tá bom, então quanto você pode pagar? Sim. Agora eu posso pagar X, ela, tá Topou ótimo. E vamos que vamos. Vamos que vamos e vamos fazer. Sim. Então a gente sabe que esse tipo de cuidado, ele é um cuidado caro. Sim. Ele é um cuidado... E uma coisa que eu percebo também, quando eu tava procurando no começo, e não achava, e o melhor, e não tinha grana para pagar, também, era quando eu comecei a entender que eu falei assim, cara... O pior é que o serviço não é caro. Não é mesmo. O serviço não é caro. Eu que sou pobre. É isso. Porque, assim, se eu fosse psicólogo, eu cobraria isso. Sim, é justo. Porque eu não tô enriquecendo de maneira, vou arrancar o dinheiro desses... Não, é simplesmente, tipo, é caro porque é caro. E é isso, e tem que ser, né? A pessoa tá dedicando a hora dela a uma hora, um atendimento a uma pessoa. E se você for ver, não é caro mesmo. É o valor justo por aquela hora de trabalho. Só que a gente é pobre, a gente realmente não tem... Não, e outra, e é uma questão de uma hora de trabalho... que uma vez que não é uma consulta do tipo assim, trouxe os exames aqui, dá uma olhada, tá tudo bem, tá bom, volta no que vem. Não é assim, é aquela coisa que você tem que fazer um acompanhamento, e o psicólogo tem uma responsabilidade muito grande. Sim. Se ele falar alguma merda muito grande... Pode mudar a vida de uma pessoa, Exato, né? A gente já vai falando do poder, inclusive, do psicólogo, que é um negócio que eu tenho muito medo, às vezes. A gente pode depois falar sobre ceticismo em relação à terapia, essas coisas todas, mas eu acho que no momento não quero atrapalhar o andamento da conversa. Mas a gente volta a esse assunto. A gente volta a esse assunto. E aí só para deixar claro para as pessoas, teve uma época que a Helena fez terapia todo dia. Sim. E assim, não dá para pagar. É 100% inacessível. Sim. E, de novo, a gente tem um trabalho que a gente ganha um dinheirinho legal, a gente tem uma estrutura legal, a gente tem e não dá para pagar. Sim. Pra galera que ganha, pra metade da população brasileira que ganha um salário mínimo, isso não existe. Sim. Por mais barato que seja o tratamento, isso não existe. Então, como é a questão da grana no Sameca? Como que funciona? Sim. Tem gente que é atendido de graça, tem gente... Então, me explica essa dinâmica. Sim. E principalmente um lado que eu acho que é legal a gente discutir é o lado do profissional também. Então, existem profissionais que podem, e aí não só no Sameca, que podem fazer aqueles trabalhos pro bono. Sim. Então, dos meus 40 atendimentos na semana, que é coisa pra cacete, não sei nem se dá pra atender 40, não sou psicólogo, mas dos meus 40 atendimentos, 30 são cobrados e 10 eu faço pro bono. Sim. Então, como que funciona essa dinâmica no Sameca? Como funciona a dinâmica de pagamento e do outro lado do profissional? Ele recebe, não recebe? Quanto recebe? Como isso funciona? Então, primeiro que isso, né? A psicologia aqui no Brasil, culturalmente é vista como, a princípio, psicologia, psiquiatria é coisa de doido, né? Então é muito fácil colocar essa ideia na cabeça das pessoas para elas... Por quê? Porque é uma coisa que é uma necessidade, que já era uma necessidade há anos atrás, há décadas, enfim, né? A gente sabe da importância da saúde mental, só que as pessoas não tinham essa noção. E aí, a partir do momento que elas começam a ter essa noção, principalmente na pandemia, começa a esbarrar nessa questão. É caro. Né? E aí, primeiro você tem que quebrar esse mito, né, dessa questão de para quem é a terapia, e aí depois você quebrar também a objeção de como que eu vou pagar isso, porque eu não tenho condições. E aí, nessa organização é isso que você falou. Geralmente o psicólogo, ele divide ali, tipo, por exemplo, eu tenho
uma quantidade que vai fazer o meu salário, que eu preciso. E se eu quiser, se for um profissional que tem esse engajamento de eu quero atender pessoas que não têm condições, aí vai ter essa possibilidade. Também existe a possibilidade hoje mais assim de você buscar atendimento no SUS, né, também no CAPS. Só que a gente sabe que também a demanda é muito grande, então geralmente são terapias em grupo, que também às vezes a pessoa não quer fazer, porque também você não quer ficar falando da sua vida para um monte de gente, né? E aí é uma coisa da organização mesmo da pessoa psicóloga. E também tem essa questão que a gente não aprende isso na faculdade. Não sei hoje, né, que agora eu já me formei há 7, 8 anos, mas eu não aprendi, ninguém me ensinou. Você vai abrir uma clínica assim, você vai captar pacientes. Não. E precificar, precificação também não. A gente aprendeu o código de ética, mas ninguém fala assim, ó, a hora média do psicólogo vai ser essa, você tem que ir atrás tudo sozinho, né? E geralmente quando pessoas, por exemplo, como eu, que eu não tinha uma família de psicólogos ou de profissionais da saúde, então eu não tinha uma lista de pessoas me esperando então a gente começa geralmente em atendimentos com um preço mais acessível, às vezes em clínicas escola ou gratuitamente, e depois você vai melhorando, aumentando esse valor conforme a sua experiência. Mas você também pode começar porque a pessoa com 5 anos de formação, porque assim, a gente também faz 5 anos de faculdade e depois dos 5 anos de faculdade, geralmente a gente faz uma especialização também, porque tem várias áreas dentro da psicologia, né? Igual eu, por exemplo, fiz em psicologia clínica sartriana. Então eu fiz essa especialização também. Então, como que você faz para criar esse preço? De acordo com a sua demanda e da sua possibilidade. O que é psicologia sartriana? É uma psicologia que ela é baseada de acordo com as colocações do filósofo Jean-Paul Sartre, e aí a partir de como ele vai traçando a vida, né, e como que as coisas vão acontecendo, que é a psicologia existencialista, eu fui nesse caminho. Tem o Freud, tem, né, Skinner, tem várias outras possibilidades aí de filósofos e outros psicólogos, e aí você vai no caminho, você escolhe, né? Geralmente a gente escolhe uma abordagem. E aí essa foi a abordagem que eu escolhi para atuar, porque foi a que ficou mais compatível com a minha compreensão de mundo e tal. Tá, quando lá no começo... E aí na Sameca... desculpe, continua. E aí na Sameca, por favor, é isso, você coloca lá nesse formulário, no preenchimento do formulário, você coloca, eu posso atender tantos pacientes de tal valor, tantos de tal e tantos, né? E aí você coloca a quantidade que você pode e aí a gente lá organiza e vai distribuindo essas possibilidades. Entendi. Então o psicólogo dentro da Sameca, ele acaba determinando também os valores que ele está disposto a ganhar para fazer aqueles atendimentos e quantos atendimentos ele consegue acessar. Mas daí você fala ali atrás, se você puder pagar mais, você deveria pagar mais. E qual que é essa lógica? Assim, ajuda o indivíduo, ajuda o Sameca, como que funciona? Por exemplo, vamos dizer, se eu tiver uma pessoa paciente que ela me paga o meu valor cheio, eu consigo ter mais tranquilidade para atender aquela pessoa que não pode pagar. Então eu consigo às vezes até abrir mais vagas. Se eu tiver pacientes que pagam o valor cheio. Então se você tem, por exemplo, um plano de saúde que faz reembolso, porque eu tenho pacientes assim, que as pessoas, elas pagam o valor cheio porque faz o reembolso no plano de saúde. Então isso ajuda muito. Muito. Então, se você tem a condição de pagar, pague o valor cheio, porque você vai estar ajudando uma outra pessoa, provavelmente. Isso é uma outra coisa que tem no Sameca. Então, por exemplo, para eu conseguir o reembolso do plano de saúde, você precisa me emitir uma nota. Exato. E aí... isso a gente aprende na faculdade. Não aprendi nada. Do que fazer, de como emitir nota, de ter CNPJ. CNPJ nada, não aprendi nada. Tem esse lado também desse tipo de ensinamento dentro pro psicólogo também. Já tivemos formações sobre isso. Formação sobre isso, para a pessoa entender essa lógica que a gente não aprende. Porque a gente tem que pagar contabilidade. Eu tenho uma pessoa contadora e eu vou ter uma pessoa contadora para quê? Porque a gente também só pode atender com PJ, por exemplo. Claro. Não posso ter um MEI, que é muito mais em conta, que poderia ser muito mais interessante. A gente não pode ter MEI. Não sabia. Porque é uma categoria, tem uma explicação lá da contabilidade, da organização lá. Então você tem que ter simples, PJ. Você tem que ser simples, e aí você tem que ter contador. E aí se você não tem pacientes que pagam valor cheio, como que você vai pagar a pessoa contadora? Sim. Então, eu tinha entendido errado. Então, o Sameca, por si só, ele não faz uma intermediação financeira entre os pacientes é tudo combinado entre profissional. Igual, se tiver profissional, por exemplo, se a pessoa falar, eu posso pagar por sessão, eu falo, tudo bem, você paga por sessão. Ou, não, eu quero pagar o valor todo, ou, Ângela, esse mês estou...
E isso é uma escolha 100% sua. É minha, é a minha autonomia eu posso ou eu não posso. Absorver isso, eu não posso. Isso, então, quando você fala pagar cheio, se você tiver 10 pacientes que pagam cheio, você consegue absorver mais gente que vai pagar menos dentro da sua lógica. Tem isso, eu não tinha parado para pensar nisso que você falou agora. Você tem, obviamente, o pessoal, às vezes, que tem grana para pagar, o pessoal que não tem, você negocia. Mas há as flutuações. Tipo, a pessoa tem dinheiro, sei lá, agora perdeu o emprego. E isso acontece muito. Aí você larga o psicólogo. E aí é foda, porque é tipo um remédio que você parou de tomar. E você precisa de acompanhamento. E aí cabe a pessoa, por exemplo, se a pessoa fica desempregada, não, vamos seguir. Vamos seguir, quando você voltar a receber. Só que aí eu tenho que medir dentro da minha possibilidade econômica. E aí, geralmente... mas aí, por exemplo, eu tenho esse compromisso social desde antes de entrar na faculdade. Então, pra mim, isso sempre... Porque eu também precisei, inclusive. Até isso é importante. Eu precisei de terapia e o meu psicólogo, que me atendeu na época, o valor dele era muito caro, porque ele começou a atender quando eu nasci, no ano que eu nasci. Não sei se pode falar. Profissional. Caralho, Ângela, ficou falando palavrão no podcast dos outros, porra. Puta profissional. Olha a equipe lá reclamando. Nem fuder. Cortado. Ai, que bom. Ai, tô me sentindo mais à vontade, então, né? Que eu até falo para os pacientes, a gente não liga, eu sou uma psicóloga diferente, eu não sou. Já aviso sempre, eu falo palavrão, eu fico puta, enfim. E aí ele era um puta profissional. E aí ele falou assim, quando você for psicólogo, que eu já estava fazendo, você faz isso por alguém? Se você fizer, eu te atendo. E aí, quando você tiver dinheiro, porque eu estava ferrada, sem grana, ele falou, quando você puder pagar, você me paga. E foi assim que a gente construiu nossa relação por 9 anos. Que legal. Mas ele, infelizmente, faleceu. Mas te ensinou, inclusive, esse lado, né? Nossa, de lavada. Não só o seu acompanhamento, mas também te ensinou esse lado. Olha, muito. Vamos fazer essa troca? Essa troca. E ele falava, esse é o meu valor. E ele fala, você tem que falar o seu valor. Pra pessoa saber, né, que mais você vai entender. E também é isso, quando a pessoa tiver a grana, igual eu tenho pacientes que é incrível, a pessoa começa a ganhar mais, ela fala, Ângela, agora vai melhorar o seu pagamento. Claro, adoro. Não vamos reclamar. Né? Não vamos reclamar. Assim como tem gente que, infelizmente... É comunista. E quer ganhar dinheiro. Quer dinheiro. Você acha? Olha que absurdo que estamos vivendo agora. É uma hipocrisia. É uma hipocondria. É uma hidroponia que não dá pra acreditar. É uma coisa absurda. É uma coisa absurda. É um absurdo. Você tava falando disso, eu vou voltar a falar da Renata, porque eu sou muito fã da terapeuta da Helena. Sim. Como aconteceu nesses casos que você está descrevendo, teve uma época que ela já estava bem melhor, mas ela ainda estava fazendo acompanhamento toda semana e eu fiquei sem grana. Então, coisas da vida e tal, fiquei sem grana. E aí eu escrevi para ela, eu falei, Renata, a única coisa que eu li, isso é uma coisa que eu adorava da Renata também, ela nunca conversou comigo sobre a Helena, porque eu não tenho nada a ver com isso. É a terapia das duas, não tem nada a ver com isso. Era só uma questão financeira, porque eu que pagava a terapia. Eu escrevi para ela e falei, Renata, tá foda. Eu não sei o que eu vou fazer. E eu não acho justo você trabalhar sem receber. Ela falou... Quando você a Helena precisa de mim ainda. Quando você puder, a gente acerta. E ela segurou uns 2 meses sem eu pagá-lo assim. E aí depois eu voltei a pagar e depois acertei o que devia com ela. E nunca foi conversado. A gente teve essa conversa, claro. E a gente registrou tudo e tudo mais. Mas nunca teve uma conversa além dessa do... a Helena precisa de tratamento, eu consigo absorver isso nesse momento. E é um compromisso ético também, né? A gente sabe que a gente não pode abandonar a pessoa, né, no tratamento. Então, caso, por exemplo, eu não posso ficar sem receber esse valor. Você vai encaminhar a pessoa para uma outra pessoa. Né? Você tem que, eticamente, ou falar, olha, eu estou nessa situação, eu não vou poder. Porque pode acontecer também. Porque isso que acontece hoje também, psicólogo também é uma categoria... que é descredibilizada também muito, assim, se você não consegue... Então, assim, por exemplo, concurso público, tem concursos que são, você vai olhar, 20 horas, R$1.500. Aí você fica, caramba, eu fiquei 5 anos, e assim, igual, por exemplo, eu tinha aula de manhã, de tarde e à noite, tinham semestres, porque eram 8 cadeiras obrigatórias por semestre. E aí ainda tinha que fazer as complementares. Então, às vezes era assim, pra você fechar em 5 anos, eu tinha que fazer pelo menos 10 cadeiras na faculdade. O que é impossível. É muito difícil. Loucura. É uma loucura. Foi assim, uma dedicação, enfim. E aí você tem essa falta dessa remuneração que seja bacana. Porque para você conseguir se consolidar atendendo só, leva um tempo também. Se você não tem um histórico na família de profissionais, ou se você não tem dinheiro para investir hoje em dia em marketing, né? Sei lá, essas coisas, né? É difícil consolidar uma clínica e viver só da clínica.
É difícil. A gente tá falando bastante de grana porque quem tá assistindo em adulto sabe que dinheiro e boleto são coisas importantes. Exato. Todo mundo tem, temos que pagar nossas contas, viver, comprar comida, pagar lá. Tá, então vamos lá, vamos repetir, tá? Bora. Você tem um emprego formal, formal no sentido de CLT, isso. Horário comercial. Horário comercial, exato. Tá, daí você tem os seus atendimentos no Sameca. Isso. Então, vamos pensando em grana de novo, porque pra deixar pra quem tá assistindo bem claro. Você tem o salário aqui, beleza? Exato. E você tem os seus atendimentos, que na média você vai ganhar uma grana X também. Mas daí você também tem uma dedicação como diretora do Sameca. Existe um plano de remuneração pra isso também? Como que funciona essa lógica da diretoria? Da onde vem essa grana? Como que funciona essa lógica nesse contexto do Sameca? Hoje a gente tem uma organização dentro da Sameca que é assim, também as pessoas que são profissionais, elas podem realizar tipo a cotização que a gente chama, que elas podem, dentro do valor que elas recebem, uma porcentagem podem... É como se fosse uma doação, por exemplo. Tipo assim, que você pode... E aí, esse valor, a gente... Para os 65 profissionais que trabalham, efetivamente, igual a gente recebe um valor. Tá. Mas é um valor que é simbólico, né? Vamos dizer assim. Para o tempo de trabalho que a gente dedica... Você vê que ela falou? Para os 65 que trabalham mesmo, então a gente considerou todos os outros que não trabalham. Não trabalham. Já era. Os outros não trabalham. Os outros 435 profissionais se dizem... Acabaram de sair gente, me perdoe. Que não fazem nada. Não, mas é isso. Encostado. Esse pessoal que não trabalha só atende. Só atende. Não, e tem gente que ainda pergunta, você só atende? Você só atende. É igual professor. Que nem professor. Nossa. Não, desculpa, gente, eu sei que é difícil. Não, mas eu entendi que foi isso que mas, tipo assim, a pessoa fala assim, não, mas eu quero também fazer a máquina girar, acontecer. Eu quero fazer parte, igual eu entrei só atendendo pacientes. Aí eu que falei, não, eu quero Você que tinha pouca coisa pra fazer? Eu tinha pouca coisa, 3 filhos, entendeu? Vários trabalhos, e pensando também em mestrado, formação, todas essas coisas. Mas vamos também arrumar mais uma coisa pra fazer. E aí eu entrei. E quando eu entrei... Eu estou cansado de ouvir você falar e ela sorridente, tá eu e você assim, ó. Eu tô desmanchando na cadeira, que eu falei, meu Deus, imagina fazer tudo isso. Mas é que isso. Você dorme 3 horas por noite, é isso? Quase isso. Então, não, brincadeira. Não, e eu quero as minhas horas de sono bem contempladas. Tem que ter pelo menos 8, tranquilão. Tranquilamente, assim, eu pelo menos 6. 8 é num dia muito maravilhoso. Entendi. Assim. Mas pelo menos 6 tem que ter bonitinho. Eu tenho. E aí... e aí eu escolhi... optar, mas é porque... Tem essa cutis linda, essa mulher mas incrível. Mas o que acontece? É porque eu gosto tanto disso, é uma coisa assim que eu amo fazer. Se falarem assim pra mim, você vai ter que ficar só na Sameca pro resto da sua vida, vamos. É isso. Esse é o trampo dos sonhos. É o trampo dos sonhos. Só falta eu ganhar bem com isso, né? Eu quero só ganhar dinheiro pra sustentar essas 3 pessoas. Porque, de verdade, se não tivesse meus filhos, eu estaria só na Sameca. Tranquilamente só na Sameca. Só na Sameca. É filho? Vai lá. Mas é filho, né? Que inventou ainda de ter filho. Inventou ainda de ter 3. Na faculdade ainda, porque foi tudo na faculdade. Que maravilha. É uma coisa ali. Na faculdade, não. No ensino médio e depois na faculdade que eu tive. Conversa com ela mais aí. Eu não. Fala. Minha filha foi planejada. Foi. Não foi na faculdade. Não foi no último ano de graduação. Não, é que nem eu, porque isso eu fiz. Eu fiz. Eu adiantei toda a faculdade durante 4 anos, porque eu queria sair em 4 anos e meio. Porque eu já tinha 2 filhos, eu queria sair em 4 anos e meio. E aí eu engravidei no meio do curso. Aí o que eu fiz? Não deu pra fazer em 4 anos e meio. Vou te fazer uma pergunta que se você não quiser responder, como eu te disse... minha vida é um livro aberto. Você já tinha 2 filhos quando você entrou na faculdade? Quando eu entrei na faculdade. Você vai pro Sul, você vai pra Santa Catarina? Fui pra Santa Catarina com os 2 filhos. Você tá brincando? Foram. Mas é claro que eu não fui sozinha. Não, você tinha eu fui com a minha mãe. Minha mãe... porque não foi com os pais das crianças. Nunca será. Sempre, nunca não, né? Na realidade do Brasil, né? Que a gente sabe. Fui eu e minha mãe. Sua mãe... Minha mãe é a parceira. São Bernardo saiu de São Bernardo com você. Com 2 malas. Tá brincando. E fomos morar num barraco, assim, quando a gente chegou no lugar. Porque, pensa, eu tava em São Bernardo. A gente ligou e alugou.
Não sabia nem o que era. Não sabia nem o que era. Que ano foi isso? 2011. 2000, a internet engatinhando. Não tinha os mecanismos que você tem hoje de procurar. Nada. Quando chegou na casa não tinha banheiro. Você tá de saco. Você com sua mãe? Minha mãe, o meu filho mais velho não foi. Porque eu acordei com o pai dele que ficasse, cuidasse dele, porque ele já tinha se formado, ele já tava com uma vida estável. Entendi. Mas o pequenininho foi com a gente. Ele tinha 8 meses quando eu cheguei. Meu Deus. Numa casa sem banheiro. Sem banheiro. E uma casa toda assim, cheia de buraco, assim, era só de madeira. Meu pai, quando foi lá pra visitar a gente, porque assim, minha mãe deixou meu pai e falou, eu vou com ela, porque eu quero que ela se forme. Não, seus pais juntos e sua mãe abandonou, minha mãe falou, tchau, seu pai todo mundo, aqui. Todo mundo falando, você vai largar seu marido? Ela, não, ela vai estudar, eu quero que ela estude, né? Não, e não vou largar meu marido, tá? E não vou bem. largar. E aí, quando meu pai chegou e abriu a porta da casa, ele falou, o que vocês estão fazendo da vida de vocês? Você acha que loucura. E foi, nós conseguimos. Eu e Dona Marli. Ela ficou todos os 5 anos comigo lá com 5 anos. Depois ele foi também. Banheiro? A gente tinha um banheiro, só que ele era descendo uma ladeirinha assim, e era tipo assim, tinha uma casa de concreto que era construída, e aí caiu toda a casa e só ficou aquele banheiro. Você tá brincando. E aí o banheiro era todo cheio de fissura, assim, e eu tomava banho morrendo de medo daquela estrutura cair em cima de mim. Deus. Só que aí a gente ficou lá só um mês e pouco, e depois a gente foi pra outro lugar. Não, isso não. Porque foi um aluguel por acidente, isso, na verdade. Um aluguel arrombado, né? Esses aluguéis arrombados. Seria azar de... Foi muita... Saber que alguém ganhou por isso dá muita raiva, né? Dá muita raiva. Vocês tinham que ser pagas pra Nossa, ficar ali foi assim, foi um desafio. E a gente assim, não, vamos que vamos. Você tá... Como chama sua mãe? Desculpa. Marli, maravilhosa. Marli, beijo. Maravilhosa. Não sei se ela tá assistindo, maravilhosa. Mas Todos os lugares que eu vou, eu faço questão, porque ela foi assim. Não, e ela era que falava, você vai terminar essa faculdade. Eu, não quero mais. Você vai terminar. É muito louco isso que você falou das famílias brasileiras, né? Eu tenho um privilégio no contexto do Brasil de meus pais estarem juntos até hoje, 45 anos de casado. A gente sabe que Gente, mãe solo no Brasil é uma realidade gigantesca. Sim. Desculpa eu usar esse termo, aborto de filho vivo é uma coisa que acontece toda segunda-feira. Exato. Então a gente precisa lembrar desse contexto. No primeiro ano de faculdade da minha, elogiando minha mãe também, aproveitando o gancho, eu trabalhava durante o dia em Campinas e estudava em Rio Claro. Sim. E eu tinha 17 anos. E minha mãe me levava pra faculdade todo dia dirigindo, porque eu não tinha carta. Sim. Então ela ia, ficava lá bordando 3 horas e depois me trazia de volta pra casa. Minha mãe é dessas. Qualquer coisa ela me traz. Ô, Malu,